Olá, bem-vindas e bem-vindos ao mais um Vamos Falar de Fumo Motores, desta vez dedicado ao WRC. Comigo tenho o Vasco Moura e o Guilherme Nunes, que serão eles que vão conduzir este espaço de hora em diante. E Vasco, passo já o volante para tu começares com este primeiro episódio do nosso VFF Fumo Motores WRC. Obrigado, Salviano. Antes de mais, obrigado pelo convite e é um prazer aqui estar. Este podcast será dedicado então ao WRC. Este ano, 2022, trouxe várias mudanças, especialmente a nível tecnológico nos carros, especialmente na parte híbrida, e eu vou já passar a palavra ao Guilherme, porque é ele o nosso especial tecnológico no assunto. Eu não me considerava especialista, mas pronto, vou aceitar. Obrigado, Vasco. Pois, a verdade é que em 2022 não é só a Fórmula 1 que está com novos carros. Nós no Rally abandonamos a geração do Grupo B 2.0, vamos dizer, e passamos para o Rally 1, e como tu disseste, Vasco, agora com uma componente híbrida. Os carros de rally agora têm um pequeno motor elétrico com 136 cavalos, mais ou menos, acho que são 100 kW, que servem para dar pequenos boosts durante as classificativas. Não é nada assim do outro mundo, Nada, exatamente. Mas olha, já vimos exemplos de que ajuda em certas situações. Podemos falar mais à frente. Exatamente, é o primeiro passo na eletrificação. Sim, é o primeiro passo. Com a bateria e novas mudanças em termos de segurança, os carros ficaram mais pesados, que é um problema que acho que em todas as categorias do desporto motorizado tem havido, não é só na Fórmula 1. Exatamente. Os carros foram reforçados, ou seja, a segurança aumentou. Não sei se queres que eu comece a bombardear com os valores, com percentagens, com números. Não vale a pena. Acho que o importante é dizer que... Exatamente. Acho que o mais importante é dizer que os carros são mais seguros que nunca. Sim, e nós vimos em Monte Carlo o Ford Puma da M Sport voou. Exatamente, sim. Voou e felizmente o piloto e o copiloto saíram sem ferimentos. Só com susto. Foi um susto bastante grande, e quem for ver os vídeos de adeptos que filmaram o carro voa por um precipício quase. Exatamente. E se formos ver a estrutura, a jaula de segurança fez o seu trabalho. Exatamente, e daquelas imagens que mais marcou foi a célula de segurança com as luzes verdes que agora foram introduzidas por causa do sistema elétrico, funcionaram na mesma, perfeitíssimo. Exatamente, e tu dizes isso, que é muito importante, porque é algo que quem vê Fórmula 1 ou quem vê as competições no WEC conseguem reparar que existem na Fórmula 1 em especial, tem no roll hoop, tem luzes para mostrar se o carro a componente elétrica está contida, vamos dizer, o que permite basicamente com que os comissários, ou no caso dos ralis, adeptos que queiram ajudar, saber se se podem aproximar do carro ou não. Se estiver verde, podem, e como aconteceu no Mónaco, apesar do impacto, a parte elétrica estava segura, mas se tiver luz vermelha, ninguém se pode aproximar do carro. Exatamente. Podem apanhar um choque dos grandes. Mais em relação, quando se compara com o ano passado, o diferencial central do carro de rally foi banido. Agora os carros têm tração às 4, mas antes tinham um diferencial central para ajudar. Agora estão mais simples. Exatamente. Pronto, reduziram os preços, mas o mais visível é a aerodinâmica, que
foi simplificada, brutalmente simplificada. No ano passado nós tínhamos, como eu disse, eram o grupo B 2.0, carros espetaculares, e agora a aerodinâmica realmente eles estão mais simples, o que quer dizer, mas os carros carros de rally continuam a ser espetaculares. Exatamente. Eles simplificaram, mas é ali nas partes ali na zona da parte central do carro, porque os ailerons e a parte da frente continuam com liberdade total. Continua assim. Mas é uma redução 15% em termos da carga aerodinâmica. Um ponto engraçado que muita gente falou no Twitter, nas redes sociais, em páginas focadas na componente técnica, penso que foi o Toyota que apresentou o carro com espelhos particulares. Exatamente. Muito fininhos, muito finos. Parece um dedo. Eles fazem quase esta forma ligada ao carro. E muita gente, quando olhou para os espelhos, questionou-se o porquê. Então, os espelhos retrovisores de um carro, mesmo um carro de estrada, causam muito arrasto. Aliás, por alguma razão, nos carros elétricos, por exemplo, estamos a ver uma mudança onde os retrovisores passam a ser pequenas câmaras de lado. Exatamente. Nos carros de rally, obviamente não vai ser o retrovisor que vai causar a maior parte de arrasto, mas ajuda. E se repararmos, se olharmos para os novos carros de rally, eles têm uns radiadores na parte, vamos dizer, por cima da roda traseira, com saliências, como se fossem uns side pods da Fórmula 1. Exatamente, boa comparação. E os retrovisores, se fossem retrovisores normais, como esses side pods estão muito para fora do carro, esses retrovisores basicamente iriam trabalhar o ar. Iriam servir de iam disturbar ali aquela situação toda, não é? Exatamente. Com os retrovisores muito finos, eles abrem um espaço que deixa que o ar entre livremente, escoe livremente para os radiadores. Muito bem. Acho que esta é as partes mais importantes. Sim. Foi assim o único choque. Foi assim a única coisa muito diferente. As suspensões estão um bocado mais limitadas. Acho que o custo está reduzido. Sim. E o arrefecimento líquido dos travões também foi... Exatamente. Eu acho que o principal disto foi tentar reduzir custos, porque é um problema muito grande do promotor da WRC. Como é que tu tens os carros mais espetaculares de sempre e mais rápidos de sempre, e mesmo assim o campeonato não cresce? É daqueles dilemas que iremos debater ao longo destes anos todos, mas é o que é. É um bocado, para quem vê o WEC, os 24 horas de Le Mans, foi um bocado isso. Os custos têm de ser controlados. E na Fórmula 1 Exatamente. também. Porque custos elevados vão fazer com que equipas pequenas também não tenham vontade de entrar, privadas. E mesmo construtores, que é sempre um atrativo principal. Mas vamos ser sinceros, podem ser menos espetaculares, mas os últimos 2 ralis que nós vimos provaram o contrário. Provaram o contrário, exatamente. Então pronto, vamos aproveitar já e vamos dar um saltinho muito rápido ao Monte Carlo. O rally, na altura, foi... que teve bastante pontos de interesse, não é? Porque Monte Carlo é o rally mais histórico do Mundial de Rallys, com condições mistas de asfalto seco, neve e gelo, em que os pilotos têm que saber fazer a gestão com os mesmos pneus, fazer a gestão de conduzir em piso seco, piso molhado, piso com gelo e piso com neve. É um rally único no calendário, que não se ganha por talento, mas ganha-se muitas vezes por sabedoria e saber quando atacar, que também é um talento. E provou-se. Exatamente, e provou-se. Porquê? Porque tivemos os 2 melhores pilotos sempre do Mundial de Rallys, acho que podemos afirmar isso. Sebastián Loeb e Sebastián Ogier estiveram de regresso ao campeonato, ainda que de forma pontual. O Sebastián Loeb voltou para uma nova equipa, agora foi para a M-Sport, vai fazer um programa parcial de algumas provas que ainda não se sabe quantas são, e o Sebastián Ogier voltou a dar uma perninha na Toyota, onde irá fazer 3 ou 4 rallies também, porque agora vai-se virar para o WEC.
Exatamente. E eu digo, eu acho que o Monte Carlo é a joia da coroa do campeonato É, e foi não um grande prémio, já me ia escapar, um rally muito, muito competitivo. Eu tive pena no final, no último dia, o Sebastião Ogier foi penalizado em, penso que 10 segundos, sim. e penso que na Power Stage ele acabou, sem a penalização, a diferença seria menos de meio segundo. Era assim uma coisa, lembro vagamente. Foi uma pena porque retirou-nos, foi um bocado, não foi anticlimático, mas retirou-nos ali realmente a verdadeira batalha que toda a gente queria ver, entre, como tu disseste, os dois melhores Dos pilotos meus de melhores de rally. sempre. Aliás, dois dos melhores pilotos em geral de sempre. Em geral, exatamente. E demonstrou, como tu disseste, que a experiência vale. Conta muito. Exatamente. Valor, exatamente. Mas eles mesmo com a idade, continuam a ter umas mãozinhas e uns pezinhos de Aquilo ouro. é impressionante. Para mim, o mais impressionante de todos é o Loeb, que vem diretamente do Dakar, com 3 dias de testes, chega a Monte Carlo, vence o Rally, com todo o mérito, Uhum. e o Malcolm Wilson, que é o diretor da equipa da M-Sport, veio confessar publicamente depois, até mandou um recado para os seus pilotos a tempo inteiro, o Craig Breen, Greensmith e André informou, a avisar que o Loeb fez o teste, fez o shakedown e no fim do shakedown acertou as suspensões e não tocou em mais nada no setup do carro até o final do rally. Significa que foi alguém que chegou, adaptou-se ao carro e moldou a sua condução à volta daquilo e teve sucesso. Eu acho que a única coisa que ele trocou no carro, o rally todo, foram os discos dos travões. Acho que é impressionante porque depois, muitas vezes aquilo funcionou como recado para eles, porque os pilotos muitas vezes podem se perder nestes pequenos detalhes de setups Sim. e acho que foi um bom. Muitas vezes não, é possível não pensar muito e Exatamente. tentar deixar fluir. Exatamente. E os anos de experiência do Love acabam por ajudar Bastante. nisso, porque é impressionante. Exatamente, não há muitas palavras. Vamos agora então passar a ponto para a Suécia e durante o intervalo de tempo veio-se a saber que a M-Sport também desenvolveu uns espelhos semelhantes à Toyota e a única que continua sem o fazer e sem criar sidepods é a Hyundai. É a Hyundai. E podemos falar um bocadinho da Hyundai também, porque a Hyundai teve um rally do Mónaco um bocado para esquecer. Um bocado a favor. Sim, um bocado a favor. O Thierry Neuville acabou com a suspensão quase a tapar-lhe a vista. Exatamente. E foi o único dos Hyundai a terminar. Sim, exato. E dava para ver durante o rally que os pilotos não estavam confortáveis, o carro parecia que estava sempre no limite, ou escorregava de frente, ou escorregava de trás, quase às vezes ao mesmo tempo. Exatamente. É um carro que precisa de muito trabalho ainda. Muito, muito Ou trabalho. precisava. E agora vamos fazer a ponte para a Suécia. Que neste mês de intervalo houve bastantes testes, não é? Porque este ano, por causa das novas regras dos novos carros, são permitidos mais dias de testes. Entre a Suécia e Monte Carlo houve bastantes testes, não é? E parece que vimos uns Hyundai mais acertados na Suécia. Mas já lá vamos. Este ano foi o regresso da Suécia ao WRC. Eles estiveram ausentes em 2021 pelo mesmo motivo que a maior parte dos rallies não estiveram, foi pela causa da pandemia. Na altura foi substituído pelo Rally do Ártico, realizado no norte da Finlândia, e o vencedor foi o Wout Tanak na altura. Este ano o rally mudou-se cerca de 800 km para norte, porque devido às alterações climáticas, ou o que lhe quiserem chamar, cada vez havia menos neve, e um rally que tem pneus especiais com pregos não pode não ter neve, é um perigo. Mas posso dizer aqui uma coisa, um comentário pessoal. Sim. Eu espero que fique onde está agora. Também gostei bastante. É um rally tão bom, mas tão bom, onde os pilotos que abordaram vamos dizer, as etapas com mais coragem e vontade de atacar, realmente
quer dizer, vamos chegar lá, o que fez isso mais vezes acabou por ganhar. Exatamente. Foi um bom rally, também gostei bastante da nova localização. Vamos a ver se se mantém aqui nos próximos anos. Um pequeno facto, assim, curioso: o Rally da Suécia se realiza desde 1950. O único ano que não contou para o Mundial de Rallys foi agora no último ano, em 2020, em que não houve Rally. E o primeiro não nórdico a ganhar o Rally foi o Sebastián Loeb, em 2004. Curiosamente, foi a única vez que ele ganhou o Rally. Entretanto, já houve mais pilotos não nórdicos a ganhar, assim, de repente veio-me à cabeça o Sebastião Ogier, que ganhou 2 ou 3 vezes, o Elfyn Evans também já ganhou em um evento, mas por norma é uma prova... O Neville também ganhou. Sim, acho que também já ganhou. 2017. Sim, de repente não me lembro, mas é bem provável. Mas continua a ser um rally dominado pelos nórdicos, não é? Eles estão a correr na casa deles. Rally, conduzir na neve para eles é só mais uma quinta-feira. Exatamente. Exatamente. Eu apercebi-me de outro fun fact, que era: este foi o primeiro rally desde 2003 sem a participação do Loeb ou Ogier. Penso que é Exatamente. isto. Não nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Por isso, eu quando para este fim de semana, ou para este rally, eu estava extremamente entusiasmado, porque estávamos numa situação onde quase o topo do rally, ou os pilotos que dominaram os rallies durante muitos anos, 19 anos, sim, saíram, não estão lá, ou seja, criou um vácuo quase. Exatamente. E nós, não é na grelha, mas o pelotão tem uma combinação perfeita de pilotos extremamente rápidos, um campeão, que é o Tanak, com muita experiência, como o Neville e o Elfyn Evans, pilotos que estavam a voltar, como o Lappi. Sim, tinha tudo para ser um bom rally. E depois 2 jovens talentos, um se calhar mais já que o conhecido, outro. Exato, no Rovanperä e o Solberg, todos eles a tentar lutar pela supremacia. Exatamente. E tinha tudo para correr bem. Infelizmente até correu. Felizmente correu. De salientar só mais um pequeno facto. Em prova tínhamos uma equipa portuguesa, que é a Sports Anil, que estava a dar assistência a 2 pilotos espanhóis que estavam a competir no WRC2. Não tiveram grandes resultados, infelizmente, mas faz parte, são corridas. E o outro piloto, e tínhamos um navegador português, que é o veterano Hugo Magalhães, veterano porque anda nisto há tantos anos e é profissional, e as provas dele são quase todas internacionais. E eles conseguiram até um bom resultado. Eu acho que eles ficaram no top 10 do WRC2, o que é um excelente resultado, tendo em conta que o seu piloto é saudita e está mais habituado à areia que à neve. mas faz parte. De salientar apenas mais um pequeno facto, antes de avançarmos para a prova. Devido à migração das renas, houve 2 classificativas que foram canceladas. Isto é um bocado anedótico, mas é verdade. E foram as 2 classificativas canceladas, eram correspondentes ao segundo dia. Vamos então passar ao rally. O rally começou como começam todos, não é? Com um shakedown à quinta-feira, e na altura estava toda a gente na expectativa de ver quem seria o primeiro a dar sinal de que estava com tudo afinado. Rovanperä foi mais rápido, seguido do Hyundai, de Tanaka e Neville. Foi logo um sinal positivo, porque depois de Monte Carlo foi logo um sinal positivo. E de resto não se viu assim nada de mais no shakedown. Mas lá está, é como os testes da Fórmula 1, os treinos livres. Não interessa ser o mais rápido no treino, interessa chegar à prova e fazer. Não se pode analisar muito os tempos. Exatamente. Só quando a prova começa é que os tempos realmente começam a ter importância. Exatamente. O Hyundai foi surpreendente, porque eles, depois do rally desastroso de Monte Carlo, eles próprios disseram que uma versão B com upgrade do carro não viria até maio. Até maio, exatamente.
por isso eles tinham de lutar com o que tinham. Exatamente. E a verdade é que lutaram. E bem, e lutaram muito bem. Lutaram muito bem. Vamos então passar ao primeiro dia. O primeiro dia eram 7 classificativas, com num total de 126 km ao cronómetro, e o Kyle Rovanpera, que era o líder do campeonato, sem contar com os Sebastian, os reformados, cabe-lhe a tarefa de abrir a estrada. Isto é, ele era o primeiro, e nos ralis de terra e de neve isso é uma desvantagem porque estás a limpar o caminho para os outros. Sim. E ele teve a sorte do lado dele, porque choveu durante a noite. E ao chover durante a noite, a neve que existiria por cima formou e tornou-se gelo, o que tornou-se ideal, porque passou a ter menos desvantagem em abrir a estrada. Mas isto não é tirar mérito ao rapaz. Atenção, o rapaz teve um rally fenomenal. Não podemos tirar mérito ao que nós assistimos este fim de semana. Exatamente. Olha, continuando, o primeiro dia houve bastantes trocas de posição, bastantes líderes. O Tanak começou por vencer a primeira classificativa, depois o Craig Breen interrompeu a segunda classificativa com uma saída de estrada, que levou a uma situação caricata em que, sem querer, o navegador dele carregou no botão a pedir SOS, em vez de carregar no botão a dizer OK. E então a classificativa acabou por ser interrompida e isto valeu-lhe uma multa de 2.000 euros. Mais uma situação caricata. Exatamente. Quem venceu a classificativa 2 foi o Lapi, seguido do Rovanpera e do Solberg, e depois tornou-se o espetáculo do Rovanpera. Rovanpera venceu a terceira classificativa e a partir daí chegou-se para a frente e percebeu-se que abrir a estrada não era assim uma desvantagem tão grande. E houve também uma situação incrível que eu penso que nas 5 primeiras etapas houve 5 mudanças na liderança. Exatamente. Correto e afirmativo. Que só mostra bem a proximidade dos pilotos e dos carros neste rally. Exatamente. Porque no primeiro dia, então, foram um total 7 classificativas. Só para termos uma noção, o Tanak vence a primeira, o Lapi vence a segunda, o Rovanpera vence a terceira, o Evans vence a quarta classificativa, o Tanak vence a quinta e é o primeiro a repetir uma vitória em etapa. O que é espetacular, só prova a competitividade do terreno. E depois, na última classificativa do dia, o Thierry Neuville venceu. Não na penúltima. Na última é uma super especial, pequena, para mim não conta tanto como classificativa, portanto, para mim a última classificativa à série do dia foi a 6. E o Thierry Neuville venceu e do nada tomou a liderança. Sim, e terminou o primeiro dia. Ele que foi atrasado pelo acidente do Craig Breen. Exatamente, porque ele era logo quem ia atrás. E ao passar a bandeira vermelha, ele levou com um tempo pré-definido pela FIA, não é? Porque ele teve que abortar a passagem na classificativa. Sim. E assim, rapidamente, uma classificação do primeiro dia. O Neuville era primeiro, o Rovanpera seguia a 4 segundos, o Elfyn Evans ia a 7 segundos, o Lapi em quarta a 8 segundos, e em quinto tínhamos o Oliver Solberg, que estava a fazer uma excelente prova até o momento, a 30 segundos já. Passando assim rapidamente para o segundo dia, foi um dia mais calmo, sem tantas trocas de pilotos, porque o Tanak, esqueci-me de dizer atrás, o Tanak teve um problema no sistema híbrido e acabou por desistir na última classificativa do dia. Ainda não se sabe a origem do problema, simplesmente do nada aquilo acionou a luz de segurança e pelas regras da FIA, a partir do momento que as luzes de segurança ficam vermelhas, o piloto é obrigado a desistir. Até hoje não se sabe, ainda não está explicado. Exatamente o que falámos no início, a luz ficou vermelha e ninguém pode tocar no carro. Exatamente, e ficou ali. Portanto, no segundo dia, tanto o Craig Breen como o Tanak começaram em Rally 2, levaram uma penalização de cerca de 10 minutos por cada classificativa não feita. Ou seja, ao tempo do primeiro tempo, ao melhor tempo de cada classificativa é adicionado 10 minutos e isso é a penalização dele. Portanto, eles ficam sem qualquer tipo de chance de sequer chegar aos pontos. Tudo o que lhes restava era a Power Stage e já lá vamos. No segundo dia, houve um domínio total da Toyota, ou seja, o bom ritmo inicial do Hyundai morreu ali um bocadinho, também ficaram sem o Tanaka, e o Evans e o Rovanpera e mesmo o próprio Lapi aproveitaram a manhã e mostraram muito bom ritmo, e à hora do almoço tínhamos ali 1, 2, 3 da Toyota. Nós chegávamos, até na altura até comentámos na brincadeira que parecia a Volkswagen. Sim, exato. De volta ao domínio da Volkswagen. Exatamente. Eu tenho que dizer que o segundo dia
fez-me lembrar a versão. Como o Rovanperä foi excepcional durante o fim de semana inteiro, mas o segundo dia foi de longe, para mim foi de longe o melhor. Parecia que estava a ver o Ogier na Volkswagen. Exatamente. Aquela confiança numa curva onde todos os pilotos travavam ou levantavam o pé, ele a fazer a curva a fundo com parecia que estava ali, parecia que estava a jogar um jogo De no rally. quarto, na PlayStation, de rally, com todas as ajudas ligadas. Parecia que aquilo estava... Foi perfeito. Controladíssimo. Durante a tarde do segundo dia, o Evans e o Neville ainda recuperaram alguns segundos na primeira etapa da tarde, mas depois foi one-man show e o Rovanperä simplesmente fugiu. Queria só salientar aqui dois pilotos que estavam a fazer uma prova bastante boa, que foi o Takamoto Katsuta, o japonês protegido pela Toyota, e o Oliver Solberg, que estavam a travar uma boa luta pelo quinto lugar, mas o Solberg teve um problema no acelerador, de uma ligação antes da última classificativa do dia, e foi obrigado a andar mais, ou seja, ele partiu fora de ordem, e com isso também é penalizado. Queria só salientar uma coisa, mais uma, que era o Tanak voltou em Super Rally e mostrou um ritmo bastante bom, ao contrário do Craig Breen, que isso também é outro ponto que já vamos falar mais à frente do M-Sport e da falta de ritmo. O Tanak voltou com um ritmo espetacular, mostrando que se não fosse o problema híbrido, se calhar estaria na luta pela vitória. Sim. Acho que os Hyundai estavam muito bem e o Tanak estava melhor até que o Neville, era o que parecia. Por isso acredito que ele conseguisse fazer um resultado melhor que o Neville, o que quereria dizer que poderia estar a lutar com o Rovanperä pela vitória. Os problemas de fiabilidade é assim. Exatamente. O dia termina com um acidente caricato do Austin Evans que lhe valeu uma penalização para o dia seguinte, em que ele, na última curva, sai largo e leva com ele o poste da luz e o cronómetro final, entre aspas. Não é este o nome correto da coisa, mas levou. E como depois não seguiu o caminho correto, levou uma penalização de 10 segundos a conhecer no dia 3. Mas o segundo dia termina com o Rovanperä na frente, o Evans a 8 segundos, o Neville já a uns longe 20 segundos e o Lappi a 25.9. Uma boa luta que permitia manter o interesse no terceiro dia, porque tínhamos uma luta pelo terceiro lugar e uma luta pela vitória ainda. Mas o terceiro dia não correu bem, porque além de levar uma penalização de 10 segundos que o fazia cair quase para terceiro, o Elfyn Evans na primeira classificativa do dia, a tentar recuperar os 10 segundos, comete um erro e acaba por ter que desistir. Faz um peão e danifica a frente do carro. Foi mais um rally para esquecer, à semelhança de Monte Carlo, com erros exatamente, com mais um erro individual a custar-lhe muitos pontos. Ele, neste momento, só tem 4 pontos no campeonato, o que é muito pouco para alguém que se diz que é um dos que pode lutar pelo título. Mas muito rapidamente o terceiro dia foi um dia sem grande interesse, pelo típico problema dos rallies, que é quando o rally começa a ficar decidido, os pilotos poupam-se para a Power Stage, então acaba por ser um pequeno passeio matinal, até à Power Stage em que toda a gente luta pelos pontos que são atribuídos aos 5 primeiros. Sim. Na Power Stage, assim muito rapidamente, o Tanak foi mais rápido, mostrando mais uma vez que se calhar se não fossem os problemas híbridos, era um dos a lutar pela vitória. O Rovanperä não precisava de correr riscos, mas mesmo assim conseguiu fazer o segundo tempo. Mais uma prova espetacular do seu talento e da vontade com que ele estava nesta prova, e bateu, mesmo assim conseguiu bater o Neville, que é o seu rival, neste momento o rival mais direto no campeonato, e isolou-se ainda mais. A gente já não conta com os reformados, a gente já não conta com eles. Uma pequena palavra de apreço também para o Takamoto Katsuta, que fez o quarto tempo na Power Stage, muito bom, mais uma boa exibição dele. Fez um rally muito regular, não deu muitos nas vistas, mas conseguiu um bom, excelente resultado, que é um quarto lugar. O Craig Breen foi uma das desilusões, passou a manhã toda em poupança porque optou pela estratégia de não levar pneus suplentes. E passou amanhã a passear, chegou à Power Stage e o máximo que conseguiu foi 1 ponto, ao obter o 5º lugar. É M-Sport. Eu quero acreditar que seja só falhar na afinação da neve.
Sim, esperamos que seja só isso, porque precisamos de um campeonato a 3. Puxa. Agora, para terminar o Rally, queres alguns pontos negativos e positivos a destacar? Assim, rapidamente? O ponto positivo é o Rovanpera. O Rovanpera começou mal o Rally de Monte Carlo. Ele falhou ali numa etapa e deu um pequeno peão. Mas à medida que o Rally foi avançando, ele aumentou o ritmo e dava para ver que ele estava a ganhar mais confiança. E aliás, ele foi, sem contar com os dois reformados, ele foi o que pontuou mais nesse fim de semana, penso eu. Exatamente. E a expectativa, eu pronto, sou fã do Rovanpera, eu estava na expectativa de ver se ele conseguia manter esse ritmo. E a verdade é que ele não só manteve, ele até subiu o nível. O nível. Exatamente. E agora estou desejoso para ver o que é que ele faz agora nos próximos rallies, porque ele teve imparável. Exatamente, teve imparável. Eu também vou destacar aqui o Isaac Lapi, um piloto que só fez um rally em 2021 e no seu regresso consegue um pódio, o que é de louvar, porque muito bom. A carreira dele está a ter uma pequena ressurreição, entre aspas, não é? Não está a falhar a palavra. E ele está a saber aproveitar. Esperemos que assim se mantenha e que venham os próximos rallies. Acho que os pontos negativos vamos ter em comum. A M-Sport esteve muito mal este fim de semana. Sim. Esteve muito mal. Sim. Também queria destacar negativamente o Elfyn Evans, porque mais uma vez falhou. Ele é muito, muito rápido, mas é muito inconsistente. Comete muitos erros. E vamos esperar para ver. Sim. E eu vou só... Eu posso pôr a Hyundai como ponto positivo e ponto negativo? Podes? Porque ponto positivo, eles recuperaram muito. Com o setup devem ter conseguido recuperar alguma estabilidade do carro e conseguiram lutar pela vitória, o que vindo de Monte Carlo ninguém exatamente. acreditava, mas ao mesmo tempo aconteceu a mesma coisa de sempre, que parece que os pilotos às vezes, ou quando estão bem têm azares, ou cometem erros, ou há problemas de fiabilidade. Há sempre alguma coisa que impede a Hyundai e os seus pilotos de realmente, vamos dizer, dominarem. Exatamente. É um problema comum de quem viu os últimos 4 anos. Sabe perfeitamente do que estamos a falar, que é os problemas do costume. Desta vez não foi a suspensão, foi o sistema híbrido, e no Salvador foi o problema com o acelerador. Exato. Agora, o próximo rally do Mundial de Rallys, em condições normais, seria o México, mas como as questões logísticas relacionadas com a pandemia levam a que o campeonato se continue muito concentrado na Europa, e teremos uma pausa aqui de quase 2 meses, que será benéfica para eles todos, porque ao fim de 2 rallies que são atípicos para o calendário, tem aqui uma pausa para se reorganizar e preparar o que falta. Não, só não é benéfica para uma pessoa, para o Rovanpera, porque ele certamente ele gostaria que o próximo rally começasse amanhã. Exatamente, na segunda, ou no próximo fim de semana. Mas para a M-Sport e para a Hyundai, eles precisam muito. Eles precisam muito deste tempo. Como tal, o próximo podcast não será dedicado ao WRC, porque, felizmente, no mês de março iremos ter 2 provas em Portugal que serão a abertura do Europa de Rallys. Temos o Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas e Vieira do Minho, que é um nome demasiado complexo para aquilo que deveria ser. E 15 dias depois temos o Rally dos Açores. Ambos são a abertura do Campeonato Nacional de Rallys. Campeonato que iremos também tentar ter aqui, trazer mais vezes e promover mais o campeonato. E irá também ser o início do Europeu de Rallys, tal como já tinha dito. Por isso, não há WRC, mas continua a haver muito rally para ver. Obrigado a todos por nos terem ouvido. Cá estaremos na próxima e muito obrigado. Obrigado.